de carne, em lembrança do Shtei Alecha, de sacrifício do Shavuot, que era também 2 pães. Mas ele traz agora um quinto motivo. Agora a gente já falou 4. O quinto motivo é para lembrar de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele é justamente quando ele foi pego, né? Ele foi pego no palácio de Faraó. Então, Moshe Rabbeinu é conhecido que ele foi pego quando bebê, e aí ele tinha 3 meses, certo? Ele tinha 3 meses. E aí o que acontece? Ele fala aqui que justamente é interessante que isso já é interessante que na verdade justamente Moshe Rabbeinu ele completou 3 meses justamente no dia de Shavuot. 90 dias ele completou no dia de Shavuot. O mês versário dele seria, enfim, quer dizer, seria no dia 7 de Sivan, porque ele nasceu 7 de Adar. 7 de Adar. Então, 7 de Adar é 7 de Nissan, 1 mês. 7 de Nissan, 7 de Adar, 2 meses. 7 de Adar, 7 de Sivan, 3 meses. Só que aqui no caso seria dia 6, que aí é quando ele completou o 3º mês, 90 dias. Enfim, no dia 7 seria 91. Então, Moshe Rabbeinu completou justamente 3 meses, que foi no Shavuot. E, na verdade, quando ele completou 3 meses, foi justo quando ele foi pego. Porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele nasceu de 6 meses, Moshe Rabbeinu, enfim, de 6 meses. E aí a mãe dele guardou ele por mais 3 meses na casa. E aí vieram os guardas depois de 9 meses. Então 6 mais 3, depois 9, terminou esses 3 meses, aí eles vieram buscar. Aí ela já sabia que ela não ia poder deixar mais em casa, não ia poder deixar ele mais em casa. Então ela foi lá e deixou ele na cesta. E aí o que acontece naquela situação? A Bátia vai lá e vê aquela cesta com o menino chorando. Então quer dizer, justamente no 3º mês, foi quando, quer dizer, que no caso seria nesse dia, enfim, no dia 6 de Sivan, ela não pôde mais guardar Moisés, teve que levar Moisés para o rio Nilo, e justo nesse dia Moisés foi pego. Então Moisés foi pego por Bátia no dia de Shavuot, e Moisés, ele tinha que mamar. Moisés era neném, ele tinha que mamar. E aí o que a Bátia ela fez? Ela quis dar ou ela dar de mamar ou uma de suas servas. Uma de suas certo? Uma das servas. E aí Moisés ele não deixou, Moisés ele não mamou. Moisés ele se negou, né? Ele recusou de mamar do leite de uma mulher que não era judia. Então por aí ele mamou somente de um leite que era de uma mãe judia, que era inclusive era justamente da sua própria mãe. Exatamente. Que era exatamente a sua própria mãe. Então, para lembrar o mérito de Moisés, que nesse dia ele não mamou do leite de uma não judia, enfim, fez que ele era um bebê, mas ele só mamou, se recusou, enfim, a boca dele também ia falar com Hashem, enfim, então ele mamou somente de uma mulher judia, enfim, de um leite kasher, né, do leite kasher. Então isso, para lembrar esse mérito de Moshe Rabbeinu, a gente também come leite em Shavuot. Então esse é o quinto motivo. Aqui ele nos traz um motivo mais, na verdade, só que a Torá falou pra gente, o que a gente acabou de falar? Que o Korban HaOmer, o sacrifício do Shavuot, Omer era de Pesach, o sacrifício do Shavuot, o que ele era? Ele era uma nova oferenda, Mincha Hadashah, uma nova oferenda. A nova oferenda do quê? O que nós falamos? De trigo. Enquanto que com relação a Pesach era de cevada, já quando chegou a Shavuot, já era uma mincha, uma oferenda de trigo, e nova. Mincha Hadashah, uma nova oferenda, quer dizer, era a primeira colheita, enfim, o sacrifício da primeira colheita, daquilo que foi cada ano, enfim, obviamente tinha uma nova colheita, e a primeira coisa a primeira coisa que se fazia, enfim, daquela primeira colheita era justamente entregar esse começo, o Mincha Hadashah, uma nova oferenda da nova colheita desse ano de trigo, era outorgado, enfim, era feito o sacrifício para Shavuot.
E aí, mas aí só para falar, e como se chama isso aqui em hebraico? Mincha, oferenda, Hadashah, nova, La Hashem, Mincha Hadashah, La Hashem, para Deus, Beshavuoteichem, no Shavuot de vocês, quer dizer, na festa de Shavuot, Mincha Hadashah, La Hashem, Beshavuoteichem, uma oferenda nova para Hashem na festa do Shavuot de vocês. E o que a gente aprende daqui? Que isso daqui era Rashi Tevot, isso daqui é o começo das palavras, o começo da palavra Mecha, formam junto essas palavras, formam junto o acrônimo acróstico de Mechalav, que significa deleite, Mechalav, deleite. Então, justamente já que essas palavras, que como Mincha, Mem, Hadashah, Het, que é o acrônimo, né? As iniciais dessas 4 palavras. Mincha, Mem, Hadashah, Het, La Hashem, Lamed, Beshavuoteichem, Beit. Então, se fala Mechalav. Mechalav significa de leite. Mechalav, de leite. Então, daqui a gente vê por assim dizer, um remes, né? Vamos chamar assim. Não é uma explicação, enfim, de intelectual, mas é mais um remes que a gente encontra na Torá, que justamente o acrônimo acróstico das iniciais do Korban, do sacrifício, que era feito no dia de Shavuot, é justamente Mechalav, é justamente a palavra leite. Então por isso a gente come leite no Shavuot. Perfeito. Esse aqui foi o sexto. O sétimo também é mais conhecido, porque a palavra Halav ela tem que gematria, ela tem que valor numérico, 40. Het é 8, Lamed é 30 e Beit é 2. 8 mais 30 mais 2, Halav. Halav é 30, então daria 40, então por isso a gente aprende aqui que o quê? Que Neged Rabaim Yom Sheshah Moshe Bahar Sinai Dekabel Tulchot Haberit. Isso vem nos lembrar o que? Os 40 dias que Moisés ficou no Sinai para receber as Luchot. Na verdade, Moshe Rabbeinu, depois que ele recebe os 10 mandamentos no dia do Shavuot, ele sobe no dia seguinte, no dia 7, e fica lá 40 dias para receber as primeiras tábuas da lei. Depois não dá certo, então ele vai lá, sobe mais uma vez, fica mais 40, não dá certo, e no final sobe mais 40. Então ele fica num total de 120 dias lá em cima. Fica um total de 120, as primeiras 40 logo depois do dia de Shavuot. Porque em Shavuot ele recebeu os 10 mandamentos não escritos, só Hashem falando. Ele sobe para pegar as primeiras tábuas, quando ele desce, ele quebra as primeiras, porque o povo está pecando, isso era 17 de Tammuz, aí ele quebra as tábuas, sobe... As primeiras foram escritas por Hashem mesmo, né? Verdade, então, sim. Sim, as primeiras tinham vantagens sobre as segundas, correto? Qual? Qual? Tem algumas vantagens que as primeiras tinham sobre... Uma delas é justamente isso que você mencionou. Que as primeiras eram feitas por Hashem, foi Hashem, enfim, que fez enquanto escreveu, enquanto que as segundas Hashem fala, Psol lecha, você vai escrever, você vai reescrevê-las. E assim, tem um milagre, enfim, que está escrito que acontecia, a princípio isso daqui se referia, tem um milagre que acontecia nas Luchot, que elas ficavam em 2 palavras, enfim, 2 letras. Que a letra Samach, como ela era feita? Ela estava cravada na pedra, só que o que é a letra Samach? Assim, uma bolinha, só que ela tinha uma bolinha dentro dela. Então era simplesmente assim, e assim também o Mem Sofit era também um quadrado, só que e essa bolinha, ela não tinha onde ficar presa, ela ficava, e o milagre era que ela ficava presa mesmo assim, quer dizer, ela não caía. Em geral, quando a gente vai fazer isso daqui, a gente vai fazer o Mem Sofit, a gente coloca alguma coisa para justamente segurar a bolinha, enfim, para ter o Samach, coloca a bolinha e prende com uma coisinha aqui que fica presa. No Sinai está escrito que Hashem fez um milagre que aquela bolinha ficou lá parada e não caiu. E esses milagres que aconteceram nas tábuas, está escrito que foi com relação às primeiras tábuas. No aspecto espiritual, sem dúvida, enfim, tem vários aspectos espirituais, que a primeira tábua está escrito que era menor, era mais concisa, tinha mais revelação divina. Enquanto depois que o povo judeu quebrou as primeiras, aí não tinha mais revelação, perdeu muita luz, então por isso precisou ter muito mais Torá, por assim dizer. Está escrito que se não tivesse sido quebradas as primeiras, a Torá seria muito mais curta, por assim dizer. Seria só o Pentateuco e mais o livro de Josué.
Mas depois que quebrou, aí veio todas as Gemarot, Talmud, Midrash. Por um lado é muito bonito, mas por outro lado, na verdade, porque precisou disso daqui foi porque teve uma diminuição de luz da gente poder enxergar na própria Torá tudo isso daqui diretamente, reveladamente. Então teve uma escuridão, então por isso precisou, agora não dava mais para enxergar direto na Torá toda essa luz. Então por isso precisou agora escrever, enfim, no Talmud, Midrash, as ideias, exatamente. Enquanto que lá a gente já via de forma de luz todas essas ideias. Aqui agora que precisou, vamos falar assim, limitar, escrevendo, passando para o papel. Entendi. Obrigado. Certo. Então esses aqui são os 40 dias. Um segundo motivo é que o Monte Sinai ele é chamado de Har Gavnunim. Geven, que no caso seria branco. O Monte Sinai é chamado do Monte Branco, Har Horev também, mas aqui no caso Har Gavnunim. Geber, isso aqui lembraria, na realidade, o queijo, particularmente o queijo, mas pelo menos, já que então o Monte Sinai é chamado de Har Gavnunim, porque ele era Shehulavan Vetzach, porque ele era, enfim, ele era branco e limpo, enfim, ele estava bem, enfim, sabe como ele era, como, enfim, por assim dizer, como a neve, enfim, que é poroso, poroso, enfim, era bem puro, vamos chamar assim. Ele era limpo, puro e branco, e branco, enfim, como o queijo, como leite, enfim. Então, por isso ele chamava de Har Gavnunim, que Geven, Gvina é justamente queijo. Então, por causa disso, nós comemos justamente leite, porque o leite ele é justamente, ele é branco, ele justamente está relacionado com essa palavra, ou queijo, né? Que justamente o Monte Sinai foi chamado do Monte Geven, Har Gavnunim, Monte do queijo, enfim, nesse sentido, porque, enfim, os dois eram brancos, limpos, enfim, puros, enfim. Então, por isso, já que a gente percebe que tem essa conexão, enfim, primeiramente entre as palavras, que ele é chamado de Gavnunim, que significa Gvina, que é queijo. Então, está associado o Monte Sinai, no nome do Monte Sinai com queijo, e por causa dessa associação, qual seria a associação do queijo com o Har Sinai? O fato dele ser branco, enfim, limpo e puro, e assim como ele ser branco, assim como leite, enfim, assim como o queijo. Então, por isso o Har Sinai tinha esse nome, por isso então a gente também come leite no dia do Matan Torah. O nono motivo que é o motivo que eu mais gosto. O nono motivo é um motivo que, de acordo com o Talmud, de acordo com uma das opiniões, como o leite ele é formado. O leite? Como o leite ele se transforma em leite? Da vaca? É verdade, da vaca ou até do ser humano. Como? Como? De acordo com essa ideia, é o sangue que ele passa por uma metamorfose no corpo e ele se transforma em leite. Sim, verdade. Já tinha escutado isso? Já escutou? Já sabia? Não, mas faz sentido. Certo, eu fui buscar aqui no Google também, enfim. Primeiramente eu vi que a ciência não concordava, falava que não era correto, relutava, né, resistia a essa ideia. Depois eu encontrei, na verdade, vi que tinha um embasamento até científico para isso. Depois posso verificar melhor. Mas deve ser sim. Tá bom. O pessoal gosta de ser crica. Hã? O pessoal gosta de ser crica, porque olha, pensa, tudo que a gente toma, né, vira líquido e cai nas células, cai nas veias, certo, nas artérias, que vira sangue. Sim. O sangue vão para as veinhas que a gente possui no corpo. Quando a gente transpira, aquele sangue ele transforma em água. Então, quando vai para os mamilos, também, da mesma forma. Acumula, vira gordura, depois a gordura ela se transforma, entendeu? Mas tem uma origem. A origem é a mesma. Certo. Entendeu? Não fosse Sim. o sangue, não teria. Não fosse o líquido que se vem para o sangue, depois sofre a mudança. Entendi o que você quis falar. Sim. Porque todo líquido que a gente ingere, ele vira sangue. Vira sangue. Ele é sugado e vira sangue. Cai nas artérias. Interessante, sim. Tá bom. E o que é excesso a gente dispensa. Tá bom. Então você falando que faz todo sentido falar que, enfim, ele acaba virando sangue e depois ele será. Até lágrima.
Até as lágrimas. Perfeito. Então, a gente, enfim, pode depois pesquisar, enfim, se quiser. Mas pelo menos assim, a gente escreve sempre não de Rabi Meir. Rabi Meir, ele tem a sua opinião. Agora, o que seria isso? Agora, qual pergunta você teria a partir do momento que você agora está ciente dessa informação? Que o leite vem do sangue. Que pergunta talvez poderia surgir? De cachê? Perfeito. Exato. Exatamente. Então, como pode ser que, a princípio, o leite não deveria ser kasher? Se ele vem do sangue, se a origem dele é do sangue, o sangue é proibido de ingerir, de tomar sangue. Então, deveria ser proibido também de... Mas ele foi purificado pelo filtro. Tá bom. Então, exato, é isso, tá bom. Ele passou por uma transformação, por uma metamorfose, certo? E esse processo de transformação, de metamorfose, é o que acaba então acaba fazendo, agora o leite se torna permitido. Sim, faz sentido. E de onde nós sabemos que o leite ele é permitido? Onde a gente vê na Torá que o leite é permitido? Uma das opiniões fala porque a terra de Israel ela foi chamada foi louvada com leite e mel. E a Torá não ia louvar a terra de Israel com algo que seria impuro para ingerir. Não faria sentido a Torá falar sobre a terra de Israel, enfim, louvar lá uma terra de leite e mel se o mel e o leite fossem proibidos. Então, daqui a gente aprende que um dos aprendizados que o leite sim é permitido. Só que a ideia é que a gente precisa a Torá vir e falar, é permitido tomar leite. Porque eu poderia pensar que talvez o leite seria proibido porque ele veio do sangue. Vem a Torá fala, não. Leite sim é permitido. Mas o que é interessante do leite? Qual a novidade do leite? Que ele é a transformação de algo que era negativo, que agora se tornou kasher. E isso, na verdade, qual então é a associação com a Torá? Porque a Torá, então, porque a gente bebe leite, porque a gente come comidas laticínias, bebe leite no dia de Shavuot, o que você imagina? Já que... fazendo a associação, assim como o leite, a gente falou que ele é justamente toda a grandeza do leite que ele veio de algo negativo, mas ele passou por uma transformação e agora ele se tornou positivo, ou se tornou, por assim dizer, kasher, santo, enfim. Assim também a Torá, ela tem também esta mesma característica, essa mesma qualidade, de transformar a pessoa que se encontrava em um estado de impureza para se tornar pura. Enfim, transformar a pessoa que se encontrava num estado de não santidade para ela se tornar santa. Então essa seria a associação da Torá com o leite. Ele fala assim, Minadá, o leite ele veio do sangue, que é uma coisa proibida, e disso veio o leite, e disso, enfim, e fica uma coisa kasher, como nós sábios falam, o sangue ele sai do lugar, ele sai, enfim, de onde ele estava, nekar, e ele se transforma, enfim, pelo causa de algum, enfim, intestino, ele se transforma em o que for, enfim, estômago, né? E se transforma em algo permitido, em leite que é permitido. Então assim também a Torá, todo aquele que usa a Torá, ele sai da sua impureza e se torna puro. Então quer dizer, a gente vê algo muito especial com relação à Torá, que a pessoa se torna, porque essa é a grandeza. E enfim, isso é algo muito especial, quer dizer, e até interessante que é tão forte isso, esse aspecto, né, que existe uma transformação quando a pessoa ela estuda a Torá. E por assim dizer, é uma nova pessoa. Obviamente, tem a ideia da Torá tem que ser com dedicação, tem que ser com entrega, mas é algo que nós encontramos justo na nossa Parashá, em Parashat Bamidbar. Por que nós encontramos isso justamente? Porque isso, enfim, se Deus quiser, eu vou tentar também gravar depois. Enfim, é bem interessante essa parte, onde a gente vê essa ideia que é literal, por assim dizer, a Torá ela causa essa transformação, e por assim dizer, agora uma nova pessoa tem essa transformação daquilo que a pessoa era anterior, e agora... Então nós vemos isso com relação a Moshe Rabbeinu na nossa Parashá. Nossa Parashá fala, estes são os filhos de Moisés e Arão. Moisés e Arão, estes são os filhos de Moshe e Aharon. E a Torá nos fala somente os filhos de Aharon. Não nos diz em seguida os filhos de Moisés. Esses são os filhos de Moisés e Aharon, e nos diz em seguida somente os filhos de Aharon, e não nos diz os filhos de Moisés.
Então a pergunta é, a princípio, o que está Por trás. acontecendo? Nós sábios falam que, na verdade, a Torá quis nos ensinar que os filhos de Aharon, na realidade, eles também eram filhos de Moisés. Por que os filhos de Aharon também eram filhos de Moisés? Porque Moisés ensinou a eles Torá. Moisés era professor deles e ensinou a eles Torá. E por isso, então, a Torá quer nos ensinar que, por assim dizer, que os filhos de Aharon também eram filhos de Moisés. E todo aquele que ensina o filho de uma outra pessoa a Torá é considerado como se fosse filho dele. É como se fosse que ele tivesse gerado aquela pessoa. Como se ele tivesse o gerado. Enfim, é como se fosse filho dele. E o que é muito especial com relação a isso? O que é muito especial com relação a essa ideia? Porque a gente tem que ver o que está por trás, né? Enfim, por que todo aquele que ensina a Torá a uma outra pessoa, o filho do outro, é considerado como se fosse filho dele? Justamente porque, então isso a gente, enfim, vamos chamar assim, existe o filho espiritual e o filho biológico, o filho material e o filho biológico. O que é muito especial com relação ao filho espiritual e biológico. Certo. O que é muito especial aqui, mas o que quer dizer filho espiritual? Na verdade, é justamente então aqui que a gente está falando, o outro ensinou Torá para você, o professor, ele transmitiu Torá, ensinou Torá. E por que ele é considerado literalmente como, porque ele é considerado como seu filho, nesse sentido que a gente está falando, por assim dizer, considerado como filho da pessoa. Qual seria, o que está por trás? Qual é a grandeza que está por trás? A ideia justamente que é muito profunda, muito profunda, o Rebbe, só para falar, o Rebbe faz a pergunta só para a gente, enfim, é uma pergunta que a gente vai responder justamente com a resposta que a gente vai falar a seguir. Então, primeiramente, qual a ideia que justo através da Torá, justo que quando ensina a Torá, aí é considerado como filho dele? Por quê? E mais ainda que se fosse assim, qual pergunta você tem? Olha, uma pergunta bem interessante, quer dizer, se for, porque a Torá está falando para a gente que os filhos de Aharon eram considerados filhos de Moisés, por quê? Porque ele ensinou para eles Torá. Que pergunta você tem?